O assédio sexual, a vulnerabilidade que a mulher hoje em dia na sociedade passa, não é algo que deva ser escondido, que deva ser... Como é que eu vou explicar para você? Que não deva ser falado, e sim algo que deve ser exposto. Porque quem sujeita o outro ser humano igual a ele a isso, merece sim encarar as leis, as punições e os atos em relação a isso, independentemente de classe social ou poder econômico. A lei em si, ela não consegue alcançar essa finalidade preventiva. O sujeito, quando quer praticar o crime, ele não se preocupa, por exemplo, em saber, se eu for condenado, qual vai ser a pena que eu vou cumprir? Deixa eu ver se a pena é alta para ver se eu vou praticar o crime ou não. Na verdade, ele vai praticar o crime, ponto. A maioria dos autores de crimes sexuais são pessoas acima de qualquer suspeita. É um bom filho, é um bom pai, é um bom marido e é um bom funcionário onde ele trabalha. Então, você tem que realmente, o policial civil tem que realmente provar que ele fez aquilo, senão ninguém acredita. Cara, é um sentimento bem ruim, porque fica uma sensação de que você precisa de outras pessoas para se sentir seguro. Você fica se sentindo meio vulnerável. Meio não, completamente vulnerável, porque você precisa de outras pessoas para estarem te apoiando para você se sentir seguro. Só você não basta. Você precisa de um apoio de outras pessoas perto de você. É a mesma coisa que tá andando sozinho na rua. Você se sente extremamente vulnerável como mulher. Mas quando você tem outra pessoa, mesmo que seja outra mulher, você já se sente mais seguro por ter outra pessoa e saber que se você precisar, tem alguém do seu lado para te defender. A minha reação foi a seguinte: eu cheguei em casa, sentei na cadeira onde geralmente eu gravava as aulas junto com os alunos, no Meet, passei a mão no cabelo e pensei, caramba, que droga isso aconteceu. Eu tirei a roupa, fui tomar um banho, peguei a roupa na hora, já coloquei a roupa para lavar, fui tomar um banho, fiquei mais papo de quase 1 hora no banho. Depois que eu tomei o banho, eu saí. O correto era eu ter dado aula, mas eu não conseguia dar aula. Eu não ia conseguir olhar para os meus alunos e agir com uma normalidade depois do ocorrido. Eu acredito que a mulher, ela primeiro precisa entender que ela não tem responsabilidade nenhuma sobre esse comportamento. Porque muitas mulheres, quando estão dentro do transporte público ou de qualquer lugar e se vê ali numa situação constrangedora como esta, muitas se sentem com vergonha e acabam tendo uma conduta introspectiva e não relatam o que está acontecendo, prefere fingir que não tem nada acontecendo para não passar pelo constrangimento e pela revitimização, que ela tem que contar isso para outras pessoas 2, 3, várias vezes e rememorar aquela situação constrangedora que ela vivenciou. Na verdade, ao mesmo tempo que eu tenho que expor a situação que é completamente chata e dói dentro da gente, você ainda precisa provar que aquilo que você está falando é certo. Aquilo que você está falando de fato aconteceu da forma como você está relatando. E isso é extremamente chato. Parece que você está querendo, como dizem hoje na internet, está querendo ganhar biscoito. Só que não é. Eu não tenho necessidade de chegar. Ninguém tem necessidade de chegar e inventar uma mentira dessa proporção para ganhar atenção. A gente só quer mostrar como a sociedade ainda é uma sociedade doente, que precisa de ações assim para se validarem como seres humanos. Já tinha acontecido uma vez comigo no ônibus, mas eu não reagi porque, como era a primeira vez, eu não tinha muito jeito de como reagir, o que fazer para me defender e que não me deixasse mais exposta à situação. E aí, como eu tava num vagão onde eram
a maioria era homem, eu achei que gritar fosse resolver, e aí, de fato, me ajudou de certa forma, porque quem estava ao meu redor tentou meio que me defender. Achei que gritar fosse resolver e foi meio que instintivo. Eu estava sentindo um volume que encostou no meu braço uma vez. Aí eu pensei, tá cheio o ônibus, isso não tá acontecendo comigo. Não tem nada, não tem motivo pra isso estar acontecendo comigo. Não é possível que isso está acontecendo. Aí foi de novo, depois de novo. Acho que ocorreu umas 3, 4 vezes. E eu senti o volume, senti aquilo me encostando. Quando eu senti aquilo, eu não tive reação, eu não consegui me mexer. Geralmente algumas pessoas falam, gritam, empurram. Eu fiquei simplesmente em choque. Eu precisava pegar o primeiro metrô que passasse, porque senão eu ia chegar atrasada. Por conta disso, o único vagão que eu consegui entrar foi o vagão misto. E eu percebi o que estava acontecendo quando eu estava com uma saia de botões, uma saia jeans de botões. E o último botão, ele dobrou. E quando o botão, a saia era jeans, ele dobrou, eu percebi na pele que a saia estava dobrando. E aí, quando eu olhei pra baixo, que eu cheguei assim pra trás, que eu olhei pra baixo, eu vi que o cara tava com a mão no meio da minha perna. E aí foi quando eu percebi que o que tava acontecendo. Eu comecei a gritar, eu tava falando, tipo, o que você tá fazendo? E aí os caras ao meu redor perceberam o que tava acontecendo e tentaram ir pra cima dele. Só que quando eles tentaram ir pra cima dele, a porta abriu na estação de São Cristóvão e ele saiu correndo pra fora do metrô. E foi quando os caras tentaram ir atrás dele, mas não conseguiram porque o vagão que a gente estava era muito perto da saída já. E aí, como ele saiu correndo até os meninos perceberem o que estava acontecendo, ele já tinha saído e não conseguiu pegar ele. Geralmente, quando há esse tipo de crime em coletivo, quando a vítima ela tem a coragem de explanar, de gritar e dizer que está sendo molestada, geralmente os outros passageiros seguram esse apontado autor, liga para 190 e a Polícia Militar chega ao local e leva a todos para a delegacia. E lá todo mundo é ouvido e realmente tendo a comprovação de que aquilo ocorreu naquele momento, o autor é prendido em flagrante. Não cheguei a fazer nenhum tipo de denúncia, não cheguei a procurar nenhum tipo de autoridade em relação a isso. Acho que até mesmo, sendo sincera, em relação a, não vou dizer medo, mas em relação a, poxa, eu vou falar que isso aconteceu, qual prova que eu tenho? Boa parte das mulheres que são vítimas de importunação sexual que ocorrem no coletivo, elas não procuram uma sede policial para registrar o fato. A maioria não procura, entendeu? E a maioria, e boa parte, que são vítimas desse crime em coletivos, elas ficam com medo do agressor, do autor, e não falam nada. Às vezes só mudam de local, de lugar dentro do coletivo, e não buscam um atendimento na delegacia onde ocorreu o fato. Elas não podem simplesmente fingirem que nada aconteceu, porque elas estariam desprotegendo outras mulheres, né? Isso é muito importante ser colocado, porque você, quando sofre a violência sexual, seja ela qual for, você se torna responsável por outras mulheres, no sentido de que se você não levar isso para frente, se você não registrar ocorrência, se você não noticiar esse crime, outras mulheres estarão em risco. Falar sobre o assunto é muito importante. Você não vai superar algo rápido. Você não vai superar algo tipo assim. Mas você tem que entender que o assediador, ele não tem domínio sobre você. Você tem domínio sobre você. Você determina até onde a sua emoção pode chegar e até onde o próximo vai te dominar em relação a isso. Só para encerrar, continuando para ela responder diretamente, tá? Porque essa pergunta é bem direta. Você acredita na mudança do ser humano ou você acha que isso vai se perpetuar? Acredito. Você tem essa esperança? Tem.
Porque eu sei que pode não ser imediato, pode não ser a minha geração que vai mudar isso, mas de repente a geração dos meus filhos, por crescerem ouvindo relatos meus, relatos de tias, de amigas, de mães, de amigos, pode fazer alguma coisa para mudar essa situação. Hoje as pessoas falam, antigamente você tinha que passar pela situação e ficar calada porque ninguém acreditava no que você falava.